Bora lá, nação, analisar nesse momento Denilson e a Renata Fã falando aí sobre a vitória do Flamengo contra o Bolívar pela Libertadores da América. Também os comentaristas do programa da ESPN Brasil falando sobre essa vitória. Mas faz o seguinte, dá aquela moral, explode o dedo no like, vamos bater uma meta aí de 2.000 likes para esse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte. Lembrando que todos os dias trazemos as informações do Mengão para vocês, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal do Jogo Aberto, ESPN Brasil, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Agora vamos falar primeiro das lesões. O Pedro, primeiro que o gol que saiu do Flamengo, gol do Luiz Araújo, que coisa mais linda a jogada, não é? Que culmina no Arrascaeta, dando um passe, e aí a assistência do Pedro com uma categoria, e o Luiz Araújo abre o placar. Só que depois disso o Pedro estava quase fazendo um gol e acaba se lesionando, sentindo a parte posterior da coxa esquerda, e é dúvida. Já temos o Cebolinha olhando pelo lado do Flamengo, que já está fora. O Vinha também só volta na próxima temporada. Nossa. O Gabigol entra no lugar do Pedro, se machuca, tanto que o Flamengo termina o jogo com 10 jogadores apenas. Então, o Gerson saiu mancando, é dúvida, não é? Até deu a entrevista aí. E o Tite foi para a coletiva enlouquecido, porque sabe que o peso, o tamanho dos desfalques, isso pode complicar um time que está em todas as frentes, ainda disputando Brasileiro, Copa do Brasil e principalmente Libertadores. E que momento para acontecer tudo isso, hein, Loirão? Momento decisivo, né, da competição, né, de uma Libertadores que de alguns anos para cá vem sendo aí o desejo dos times brasileiros e não é diferente com o Flamengo. Na lesão do Gabigol, eu falei, nossa, assustador, né? Porque o Pedro já teve ali a lesão muscular, o Gabigol também a mesma lesão, você citou aí o do Cebolinha, que é tanto o Cebolinha quanto o do Vinha, são lesões graves, né? Que demandam muito mais tempo de recuperação, mas chama muito a atenção, né? Eu acho que é justo, o Tite na coletiva falou muito mais uma vez, acho que é uma unanimidade entre os treinadores em relação ao calendário, porque você não tem tempo, porque esse tipo de lesão, ou você está treinando muito, que não é o caso, por causa da rotina de jogos um atrás do outro, ou você não está conseguindo treinar. E aí o jogador não consegue alcançar, de repente, ali um equilíbrio muscular e acaba tendo esse tipo de lesão. Tite, mais uma vez, vai ter que quebrar a cabeça para tentar colocar um time o melhor possível dentro do campo. Tem clássico no final de semana e tem o jogo na altitude, que é mais um adversário além do Bolívar. Ontem concordamos que seria importante para o Flamengo fazer um placar elástico para não ter nenhum tipo de complicação na altitude. 2-0 fica de bom tamanho? Loirão, é um bom resultado, porque a gente está falando de um Flamengo que tem qualidade para ficar com a bola. Eu sempre falo aqui, você tem a vantagem? Legal. Se você entrar em campo pensando já na vantagem, você acaba sendo surpreendido. Lá vai ser um jogo completamente diferente do que foi o jogo do Maracanã. Eles vão sair para o jogo, a finalização a meia distância vai acontecer muitas vezes. Então o Flamengo, por ter qualidade técnica, vai ter que tentar ter essa bola, ter um pouquinho mais de posse de bola e tirar essa pressão do time adversário. Mas vai ser um jogo muito difícil. Como é que faz para separar a adrenalina e a importância da Libertadores de um clássico na casa do Botafogo? É difícil, Loirão. A primeira vez que eu ouço um treinador falar assim, não tem que virar a chave. O Tite falou ali, né? Que a gente usa muito isso, né? Agora é uma outra competição, muda a chave e tal, não sei o quê. Eu falei aqui, o Tite vai ter que escolher os melhores jogadores para poder atuar nesse final de semana, porque o Botafogo é um time que vem jogando muito bem, fez frente ao Palmeiras, jogando bem. Então o Tite vai ter muita dificuldade. Mas em relação ao desempenho, é tentar colocar em prática ali os melhores jogadores. As lesões, claro, porque ele já tinha perdido o Cebolinha, já tinha perdido o Vinha, aí ontem perde de uma vez só o Gabigol e Pedro. Né? E é o Pedro. O lançamento dele no gol é uma coisa sensacional, né? Eu concordo com a Natália. Assim, saiu o Pedro, caiu muito. O Evair, né? Dos tempos modernos. Caiu muito o desempenho com a saída do Pedro. Concordo com a Natália. Não sei se vocês pensam igual. Sim. E assim, vamos falar a verdade, o Carlinhos não é um substituto à altura. Não é um substituto à altura. Talvez por isso o Tite tenha evitado, apesar de, na prática, a gente já falou isso aqui, o Carlinhos ser o substituto imediato do Pedro na cabeça do Tite. Mas o Gabigol é um jogador mais confiável em outras valências, né? Não está bem, acabou se machucando também. Mas aí eu não acho... pode falar de excesso de jogo, né, professor? No caso do Gabigol, não. Exato. Olha, concordo com tudo que vocês falaram. Primeiro tempo melhor, segundo tempo com muito mais dificuldade. Caiu um pouco o desempenho com a saída do Pedro. Ainda assim, foram 19 finalizações e o goleiro do Bolívar foi um dos melhores em campo. Eu acho que 14... Eu vejo os dois lados aí. Eu entendo um pouco de corneta da torcida, porque a torcida
não só a torcida, todo mundo que analisa, que pensava esse jogo, nós mesmos imaginávamos um 3-4-0 para o Flamengo ir mais tranquilo para La Paz. Não conseguiu. Ainda assim, o goleiro adversário foi um dos melhores em campo. E eu acho que o Eugênio talvez tenha esse número mais exato, acho que foram 14 dessas 19 dentro da área. Então, diga, Eugênio, sua análise. Então, é o que se esperava, que o Flamengo jogando no Maracanã diante do Bolívar tivesse um ímpeto ofensivo e que gerasse situações. Só que não gerou tantas situações claras. A partir de construção de jogo. Sim. Você vê, essa situação aí, escanteio, como o gol do Então, olha lá, Pereira 6 no final, minutos. escanteio. O gol vai aparecer aos 20. O Flamengo, eu acho assim, é indiscutível que individualmente, né, jogador por jogador, o Flamengo tem muito mais qualidade que o Bolívar. Agora, no plano coletivo ontem, eu entendi o Bolívar melhor organizado que o Flamengo. E por isso ele dificultou o jogo do Flamengo. Tirando essa pressão ali do início do jogo, o Flamengo, ele me pareceu em muitos momentos nervoso, Sim. precipitado, escolhendo errado as jogadas, escolhendo errado e executando errado alguns passes, partindo para um ataque contra-ataque perigoso que funcionou no lance do primeiro gol e só. Em vários outros momentos o Flamengo perdeu bolas assim, deixando a defesa exposta. Então me pareceu um time, no aspecto coletivo, frágil, com marcação frouxa em muitos momentos. Então a gente vai ter o Flamengo com um início muito forte, porque é normal que o time da casa nos primeiros 15 minutos dê um gás. E depois, só no segundo tempo, quando ele tira o Pulgar e coloca o Carlinhos, que ele vai pro abafa. Aí é o abafa do time que está jogando em casa, abre mão de um jogador de marcação para colocar mais gente na área e, naturalmente, a equipe adversária está cansada. Você vê que jogadores saíram cansados, o Fábio Gomes saiu, o Bruno Sávio saiu, ele foi botando mais jogador atrás, e o Flamengo foi gerando cruzamento, chuta daqui, bate dali, rebate acolá, e ele foi na pressão, na volúpia do tamanho que é o Flamengo, jogando no Maracanã, e conseguiu no final esse segundo gol, chorado aí. Mais um gol de escanteio, né? O Flamengo não só sofre gol de bola aérea, mas também faz gols decisivos em bola aérea. Tem feito assim ao longo da temporada com o Davi Luiz, já fez lá contra o Atlético Paranaense no último minuto com o menino Everton, ontem com o Léo Pereira. Um gol que dá um alívio, porque 1-0 era uma vitória com gosto de empate. Não com gosto de derrota, mas era uma vitória com gosto de empate, porque você sabe que lá o jogo é muito mais difícil. Então, é muito preocupante, porque a gente sente um Flamengo que, além do desgaste, e já falamos sobre isso aqui, Abel, é um desgaste, sim, aí não dá para tirar a razão do Tite quando ele reclama do calendário, é muito puxado o calendário, mas é um Flamengo que, além do desgaste, parece um time que psicologicamente não está no seu equilíbrio mais perfeito, que está tenso, que está preocupado, e que, quando perde um jogador importante na frente, no caso o Pedro, parece não ter muita opção, muita alternativa. Porque você tem que ter alternativa quando perde um jogador como ele. Quando perde eventualmente um Arrascaeta, quando pode perder eventualmente um Gerson. Você tem que ter coletivamente soluções para isso. E o Flamengo ontem ficou muito tenso e entrou num jogo que foi pouco inteligente da maneira como ele conduziu, a não ser depois, no final do segundo tempo, quando ele vai para o abafa e consegue o segundo gol. Concordo 98, 99% com Nunca é 100%. a análise do amigo. Entendo. Não é isso. É porque, por exemplo, quando você destaca aí o escanteio, mas o segundo gol do Léo Pereira foi escanteio, algumas chances foram de escanteio, etc. O escanteio faz parte do jogo. O Palmeiras, claro, campeoníssimo dos últimos 4, 5 anos com Abel Ferreira, quantas vezes ganhou o jogo com escanteio? A Alemanha, campeã do mundo aqui no Brasil em 2014, fez vários gols de cabeça de bola aérea de escanteio. A França, campeã do mundo na Rússia, fez vários gols de escanteio. O Flamengo, quando leva gol de escanteio, nós cornetamos com razão. Aí quando ganha ou quando cria chances de escanteio, aí não vale? Claro, eu discordo. Não, você não podemos minimizar. Que a gente não está discordando nesse assunto. A gente está falando da qualidade o gol coletiva. de escanteio, e eu destaquei aqui, Sim. fez outros gols de escanteio que foram decisivos. Só que o Flamengo, ele, do jeito que ele é, do tamanho que ele tem, do investimento que ele tem, ele precisa ter outras alternativas para buscar o gol.
Entendeu? É claro que é fundamental e eu não desvalorizo, não diminuo. É gol do mesmo jeito, o importante é fazer o gol. Mas quando você começa a fazer gols nessa situação, e gols que são decisivos, significa também que você não está conseguindo construir com a bola no pé. E, olha, com o Arrascaeta, com o Gerson, com o De La Cruz, com o próprio Gabigol ali na frente, com o Ayrton Lucas, com o Luiz Araújo, é de imaginar que o Flamengo tenha condições de construir com a bola no chão também. E foi pouco. O volume de bolas, jogadas boas construídas com bola no chão, diante do que foi o jogo como um todo, foi pouco. O Flamengo não conseguiu. Pela marcação muito boa, ou a parte coletiva eu que acho você que, destacou do repito, Bolívar, ou porque faltou muito pro Flamengo, ou tudo junto? Porque o Flamengo me parece, repito, em alguns momentos, nervoso, precipitado e um pouco desorganizado na proposição ofensiva. Tudo que não podia ser ontem. Ontem era uma noite que pedia construção, que pedia mais cabeça no lugar, não afobação. Agora, eu acho que o exagero do Tite, quando ele fala da grande atuação, que merecia mais, dá a impressão que o time jogou assim os 90 minutos. Você pegar os melhores lances, você vai ver que estão todos concentrados nos 15 primeiros, e nos 15 os lances do Flamengo, e nos 15 últimos, mais nessa questão do abafa. Você vai ver que o chute a gol do Carlinhos já é com meia hora do segundo tempo. Então também teve isso, o Flamengo não achou soluções. A gente entende essa questão das contusões, já vem de antes, né? A cabeçada, né? A cabeçada do Carlinhos. Belo cruzamento do Ayrton Lucas. Não é só a falta do Pedro, é a falta do Pedro somada à falta do Cebolinha já para o início do jogo. Então os problemas estão se acumulando. Eu acho que é por isso que o Tite está tenso. Apesar que, professor, Luiz Araújo, na minha visão, desempenhando, jogando muito bom futebol. Tem suprido bem. Não só ontem, nos últimos jogos, concordam? Já é uma solução que precisou ser arranjada. Agora vai precisar duas. Não sei como foi a condição do Pedro. Tomara para o bem até do espetáculo que o Pedro tenha condição, porque ele realmente está fazendo a diferença nesse time do Flamengo. Mas o Tite está preocupado. Eu não imagino, sinceramente, apesar do Bolívar ser um time que também sabe jogar futebol, principalmente em relação a outros que a gente via com a questão da altitude, que a gente falava que era só altitude, né? Eu não imagino o Flamengo desclassificado na Bolívia. Não? Eu não imagino o Flamengo tomando 2 gols e perdendo depois nos pênaltis. Pode me chamar de... Para mim, qualquer coisa que acontecer não vai ser surpresa. O Flamengo tem totais condições de ir a La Paz e voltar classificado. Mas não vou me surpreender se o Bolívar ganhar de 2 gols, 3 gols de diferença. Porque lá a gente sabe que, dependendo do dia, tem gente que não consegue nem andar. Os caras chutam de longe, o goleiro não consegue pegar. Isso aí eu não estou falando nenhuma novidade. E a gente já sabe qual vai ser o discurso na coletiva. Muitos jogos, cansaço, viagem longa e tudo Aí isso. vamos voltar lá atrás. Abel, você tem boa memória. Tem esse otimismo todo em relação à classificação do Flamengo? Não é otimismo, é botar na frente a qualidade do Flamengo, botar a qualidade do Flamengo acima da altitude. Eu acho que a qualidade do Flamengo ainda é maior que a altitude. Não, a qualidade é monstruosa, mas essa qualidade muitas vezes cai absurdamente jogando em La Paz. Não do Flamengo, de qualquer time, de qualquer seleção. Mas tem que a história muito. diz isso, professor. A vantagem é boa. É uma vantagem. Sim, a vantagem é boa. É uma vantagem, melhor do que não tê-la. Mas você lembra que ontem eu falei aqui, tinha que ser no mínimo 3. Para ir tranquilo, no mínimo 3. Claro que tem condição de passar, tem. Mas vai passar sufoco. E é como vai lidar com o sufoco. Lembrar que final de semana tem clássico com o Botafogo. E aí você vai para uma altitude, um time que já no Maracanã mostra desgaste físico, 2 jogadores sofrendo lesões musculares. Imagina na altitude. Imagina o reserveira total. Imagina os 15 minutos finais do jogo da altitude. Mas o reserveira hoje já é necessário para suprir o time titular também, em várias posições. Você vê que o Ayrton Lucas não tem mais reserva, o Vinha não vai jogar mais essa temporada. Não sei até quando fica o Wesley, que está indo para a Atalanta. Então o Varela, que também já está cansado, não sei. Reclamei essa semana de reforços. Cadê os reforços do Flamengo? Daqui a pouco fecha a janela. E o time está aí, com dificuldades físicas. Mas vamos voltar no início do ano, Abel. Diga. Várias vezes eu falei aqui, em termos de planejamento. Sim. Um time para Copas, outro time para campeonato. Um time para Copas, outro time para campeonato. Você fala isso desde o ano passado, você fala. Aí chega nesse momento, tá desgastado. Tá, a gente sabia que ia estar.
E vai ficar mais conforme for passando, se for passando de fase nas outras competições. Tá em 3, né? Previsível. O Flamengo tá em 3. E o Flamengo não cogitou isso em momento nenhum. Ele é o único dos cabeças do Campeonato Brasileiro que está envolvido em 3. Né? O Botafogo não está em 3, o Palmeiras não está em 3. Um deles, Botafogo Fortaleza e Palmeiras, também vai não? ficar só no Brasileiro. Fortaleza a partir de também semana não, que vem. professor? Tá na Copa do Brasil ainda, não tá? A Copa do Brasil ainda está em 3. Não, Fortaleza foi eliminado da Copa Foi do da- Brasil. então saiu só Mas pelo está Vasco. no Sul-Americano. Mas assim, ou Botafogo ou Palmeiras. Quem for eliminado quarta-feira só pensa em Campeonato Brasileiro. E aí é uma vantagem. Porque os outros todos têm, no mínimo, ali uma competição a mais. O Flamengo pode continuar tendo 2. Pensando aqui rapidamente, tem vários jogadores, eu não sei se é normal nessa época, estamos em agosto, meio de agosto. Tem lesões no Flamengo, várias. Não é verdade? No Palmeiras, tem lesões, Piquerez e outros. No Fluminense tem lesões. Tem algumas que é questão de jogo, São Paulo né? está Não é sem questão Pablo de- Maia, sem Alisson. Olha quanta gente. O Botafogo, O Botafogo perdeu jogadores. Só o Júnior Um Santos. deles é o Júnior Santos. O Internacional continua sem Alan Patrick. Abel, as lesões Cara, fazem é muita parte. lesão em vários times. O Hulk no Atlético Mineiro. Mas, Abel, Pensando rapidamente aqui, em cima do que você está falando, já era esperado. Porque estão todos os times, ou quase todos, disputando pelo menos 2 competições. Sem contar vários jogadores que foram para a Copa América e voltaram. E não tem descanso quando volta da Copa América. Então, tá assim, é muita gente. No Corinthians, acabou de machucar Alex que Santana e outros. Agora, é muita gente. Até quando nós vamos ver desabafo em agosto, em vez de soluções no começo do ano, ou na transição do começo do ano? É só desabafo em agosto, todo ano essa história. Todo mundo sabe que vai estourar. Tem que mexer, o calendário não dá, o futebol está curto. O futebol não permite o jeito que se joga, eu acho que até no mundo, mas principalmente no Brasil. A questão dos estaduais aqui pega, come data. Precisa resolver isso, senão todo ano vai ser essa história. O Grêmio com o Diego Costa voltando agora. E quase todos os clubes. viu? Eu entendo essa questão de um calendário cheio. Acho que o futebol de quarta e domingo já é realidade há muitos anos. Muitos anos. Algumas lesões de alguns jogadores é por contexto de jogo, não é questão de desgaste. lesão Um que traumática. pisa e torce, é um Não, que lesão faz... traumática faz parte do jogo. Exato. Mas a fadiga muscular e tal, você Exato. Agora, controlaria melhor com um calendário diferente. especificamente do Flamengo, havia um planejamento e quando o Tite fez esse planejamento, ele já avisava essa sequência de jogos. Mas, pelo que parece, o planejamento não deu certo. Né? Ele já tinha feito uma rodagem, o próprio jogo contra o Bolívia ele vai bem mexido, né, no jogo da fase de grupos. Então, tem muitas questões aí. Agora, vão querer os clubes ganhar menos de direito de imagem de TV e de uma série de coisas, premiações, vai precisar. por jogar menos? Uma hora vai Porque precisar, Porque os Nath. clubes assinam, Abel. A gente está falando disso aqui há tanto tempo. Mas quem reclama são os técnicos e os jogadores. Então, mas os técnicos quem têm que assina falar. são os dirigentes. Então, mas que aí tem poder maior que os técnicos e os jogadores. Estou errado? Não é isso que acontece? É isso que acontece. Se você for perguntar para o Abel Ferreira, para o Tite, para o Mano, para o Ramon Dias, para todos, eles vão falar assim, eu quero menos jogos. O Tite... Só que aí chega lá no início do ano ou no final do ano, vão os dirigentes, tem o Campeonato Estadual, tem a Copa do Brasil, tem tarará, tudo isso vai render tanto, tá? Nós vamos jogar tudo e tá assinado. É isso que acontece, O gente. Tite Não, ontem... mas eu entendo, Abel, mas é o que o professor falou, não adianta ficar só no agosto, janeiro, fevereiro, entrando em coletiva já no começo do Eles ano. têm no meio razão do de ano. reclamar. Mas Se os técnicos não reclamarem, Então, mas eles reclamam e não adianta. Se eles não reclamarem... Não, Abel, mas os jogadores e os técnicos têm que conversar com os dirigentes. Falar, amigão, então tá, então a gente vai jogar todos os campeonatos, só que vai ter um campeonato que é o estadual, que vai o sub-20. Se a gente for pra final, vai o time titular. Mas aí o Senão, regulamento não deixa. O Atlético então. Paranaense fez Então. isso. Aí todo O Atlético mundo reclama. Paranaense fez Fazer isso. O Atlético Paranaense faz isso já há uns 4, 5 anos. Parou de fazer. O Flamengo fez isso no Carioca. O Flamengo tem feito. Já há uns E 2... mesmo Porque assim, o Flamengo nas foi para primeiras Mundial. rodadas, sofrendo. Não, Flamengo porque estava nos Estados Unidos também Sim. fazendo pré-temporada. Nas primeiras Assim, rodadas. Tem um item do regulamento do estadual que fala, nas 3 primeiras rodadas pode botar time alternativo, depois tem que ser o time titular. Tá virando. Tá errado E aí isso. tem dinheiro. Tá Onde errado tem isso. dinheiro... Cara, tá virando uma questão de saúde. O Tite falou isso. O Tite deu um depoimento emocionado ontem, falou que encerrou a carreira aos 27, porque os joelhos estavam estourados. Ele falou que a saúde dos jogadores Isso há vai quantos estar anos sempre atrás? na frente.
O Tite foi não reclamou só vice-campeão ontem, não. brasileiro de 86. Ele já vem reclamando, ó. Como o Abel vem reclamando, como outros treinadores vem reclamando, todo mundo que Não, isso é uma disputa. questão mundial. Exato. É uma questão mundial que Brasil é pior. no Brasil Agravado. é exacerbada e no Flamengo ainda mais, porque o Flamengo disputa todas as competições. O Flamengo esse ano não teve Mundial, como o ano passado teve. Mundial de Clube, Supercopa e etc., que pesaram ainda mais no calendário do Flamengo. Perdeu todas. E não foi campeão de nada. É muito difícil agora. Se você não tiver um planejamento para lidar com isso, vamos lá, são duas coisas. O calendário é ruim, precisa mudar. Aí tem que ver uma revolução no futebol para mudar. Enquanto não muda, o que é possível fazer? Eu tenho um elenco aqui com jogadores que são contratados, um elenco que dá para jogar com 2 times, uma base que te revela bons jogadores, que você pode aproveitar. Vamos mesclar, vamos usar um time para cada competição, que é hoje, o que me parece, o mais razoável para você ter competição. Porque, Abel, às vezes o cara não está nem machucado, mas ele está jogando com freio de mão puxado. A gente vê isso. Faz 1-0, para. Respira. O Tite avisou que os caras iam estourar. Sim. Ele avisou que os caras iam estourar e ele não faz nada para mudar isso. Não, faz sim. Quando ele poupa, aí fica todo mundo cornetando. Por que tirou? Poupar. Porque o Jorge Jesus não Ele tirava, fez porque um não sei o quê. lá Ele no avisou. início do ano Ele avisou. de usar 2 times diferentes. O Flamengo, se não fizer isso, não vai conseguir. A última vez que ele conseguiu, vamos lá, 2022, foi campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. 4 anos de diferença com jogadores, né? Desculpa. 2022. Copa do Brasil e Libertadores. Jogou com o 2 time anos. alternativo brasileiro. 2019, caiu da Copa do Brasil. Sim. E aí pôde se dedicar a Libertadores e Campeonato Brasileiro. Com as 3 competições, desculpa, mas ninguém aguenta. E aí, nação, qual é a sua opinião? Coloca aí nos comentários e vamos ver o que vai acontecer na próxima partida, né? O técnico Tite vai ter desfalques, né? Vamos ver como que ficou essa lesão do Pedro e do Gabigol. A gente ainda não teve informações, mas o Tite deve preparar o time com o que tem de melhor para essa partida. Eu acho, na minha opinião, que o Flamengo consegue pelo menos um empate lá na altitude. Se jogar o que sabe. Vamos ver o que vai acontecer. Tamo junto, nação, e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.